E aí, mundo melhor? Você tá melhor? Bom dia, São Paulo, dia 9 de março, mais um dia de calor aqui na cidade. Espero que continue assim, né? Sempre temos chuvas aí no final do dia, mas esperamos que continue assim. Eu sou o Cleiton Lima. Vamos falar mais uma vez de política, assunto do momento, não dá pra fugir dele, não tem como fugir. Lula 2022. Ele será candidato. Quer dizer, agora ele pode ser candidato, né? Ele já disse aí que não vai enganar o povo novamente, já tem muita idade. Algumas pessoas do partido dele diz que ele talvez não seja o candidato. Existe uma remota possibilidade dessa decisão de ontem ser revertida. Também existe uma remota possibilidade do processo dele voltar a estar na primeira instância, num juiz, num outro foro, né, num outro tribunal, numa outra jurisdição, que deve ser Brasília, e tudo ser julgado até antes da eleição. Isso também é possível. Muito remota a chance de acontecer, mas pode acontecer. O mais provável é que ele seja candidato e que até todas essas todos esses processos prescrevam, por ele já ter mais de 70 anos, o prazo para prescrição cai pela metade. Então ele não precisa de todo o tempo para que os processos prescrevam. Então isso é bem possível que aconteça, é o mais provável, né? E a gente vai contar, né? Vamos contar com o quê? Vamos contar que ele pode ser o candidato do PT e o candidato mais forte da esquerda para 2022. E aí eu quero fazer uma reflexão a respeito do seguinte: nós podemos ter em 2022 a polarização de sempre. Hoje, esse bolsonarismo, essa coisa estranha que a gente não consegue entender direito, né? Que é ligada a essa pseudo-direita, porque a gente não consegue entender como que um governo de direita faz as coisas que está fazendo. E essa extrema esquerda, que é sim extrema, né? Que deve criar uma união muito forte aí para voltar ao poder, e que isso é muito perigoso. E eu queria trazer uma reflexão assim: por que isso acontece? A gente vai novamente debater o menos pior. Essa é a grande realidade. A gente vai mais uma vez entrar nessa briga do menos pior, porque eu acredito que numa população de 210 milhões de pessoas, dentre as quais nós temos aí pelo menos 100, 110, 120 milhões de pessoas economicamente ativas, e eu estou chutando baixo, dentre as quais uma grande parcela é intelectualmente esclarecida. Eu duvido que dentre esse montante de gente nós só tenhamos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro como opções para presidir esse país. A gente tem que ficar debatendo entre um cara que foi metalúrgico, que foi sindicalista, né, que tem algumas dificuldades para expressar um bom português, apesar de ter uma oratória muito poderosa, e isso daí é muito perigoso, tem uma capacidade de comunicação muito grande, mas uma pessoa que eu tenho minhas dúvidas muito profundas sobre seus esclarecimentos intelectuais, sua capacidade intelectual de pensar de fato no que a gente precisa. E do outro lado, a gente tem um militar, o ex-militar, que tem muitas controvérsias aí a respeito da sua passagem pelas Forças Armadas, pelo Exército, né? Falam da expulsão, falam de como foi o desenrolar dele durante o tempo que foi militar. Mas a gente vê no tratar, na tratativa de como lidar com situações críticas, a dificuldade que o Jair tem em gerenciar crises, né? A dificuldade com que ele tem em assumir responsabilidades. Essa conversa de que foi proibido pelo STF de agir, de que não tem apoio para poder governar, isso para mim é de uma covardia extrema. E essa é a posição que a gente tem. E por que isso está acontecendo?
Porque a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Porque nós estamos negligenciando aquilo que a gente pode fazer para tentar melhorar. Nas últimas eleições, nós tivemos índices de abstenção, de voto nulo e branco, índices que elegeriam um candidato. Isso é algo assim inacreditável. A única ferramenta que a gente tem para tentar brigar contra isso é o voto. Por mais que ele seja polêmico, por mais que seja discutível, por mais que seja de fato uma ferramenta útil e que muita gente questione isso, é a única. Não tem outra possibilidade de tentarmos fazer algo contra esse sistema que não seja o voto. E aí a pessoa não escolhe ninguém. Muitas saem de suas casas, enfrentam toda a dificuldade para chegar na urna, chega lá e não escolhe ninguém. Vota nulo, vota branco. Sabe? Aquelas que não vão votar. Isso é de uma incapacidade intelectual, de uma burrice extrema. Porque se nós não estivermos dispostos a ir lá fazer o que precisa ser feito, estaremos os favorecendo. Sempre. Vai ser sempre dessa forma. Enquanto a gente negligenciar, enquanto a gente se omitir, a gente sempre vai ter o menos pior. E a conversinha de que não tem opção é uma conversa muito, muito pobre, muito pequena. Podemos não ter as melhores opções. Podemos não ter aquilo que a gente queria. Mas alguma opção, alguma alternativa existe. Em 2018, nós poderíamos ter um segundo turno, por exemplo, com João Amoedo e Ciro Gomes. Claro, não são perfeitos, mas seria muito melhor ter esses dois do que ter Haddad e Bolsonaro num segundo turno, né? Nós poderíamos ter na prefeitura, na última eleição em 2020, aqui em São Paulo, por exemplo, nós poderíamos ter lá o Arthur Duval e o Guilherme Boulos, ou o Arthur Duval e algum outro candidato da esquerda que fosse um pouquinho mais apropriado, né, debatendo coisas importantes para a cidade. E não. O que a gente manda para segundo turno? O menos pior, para poder depois votar em um para não eleger o outro. E aí muita gente desiste, muita gente acaba não querendo participar, muita gente acaba pensando vai continuar do jeito que tá mesmo, e o continuar do jeito que tá é transformar as coisas numa situação ruim. Então eu acho que é importante que a gente tenha mais engajamento, que a gente tenha mais participação, que a gente tenha mais busca por opções, estudar a respeito. A gente passa muito tempo na internet, passa muito tempo em celular, a gente gasta tempo com coisas menos importantes. Temos aí 1 ano e meio para poder analisar, conhecer, saber do candidato. Uma coisa que eu acho importante, e isso pode ser um pouco polêmico, mais pra frente falaremos a respeito disso. Muito cuidado com aquele candidato que fala assim: vou fazer pelos pobres, vou cuidar das periferias, né? Vou levar melhores condições de vida a quem mais precisa, né? Isso é muito perigoso, porque geralmente esse candidato ele precisa desse pobre, ele quer que essa pessoa continue pobre, e muitas vezes ele quer que esse número de pobres aumente, porque ele precisa de alguém para poder prometer isso depois. Então muito cuidado com isso. A gente precisa começar a ter responsabilidade com o que é importante. Buscar de fato informação. Buscar o que esses caras que vêm prometer alguma coisa estão fazendo. Hoje a gente tem internet, que é uma ferramenta espetacular para isso. Então, eu não quero me alongar muito. De fato, a gente tem que assumir essa culpa, essa responsabilidade, porque não dá para ficar debatendo menos pior. A gente precisa ter pessoas querendo disputar politicamente, pessoas que tenham bagagem, que tenham conhecimento, que tenham capacidade, e não essas figuras bizarras e grotescas que a gente tem por aí, sempre tendo que escolher o argumento de que eu votei no fulano pro outro não se eleger. Não, a gente tem que procurar começar a escolher aquele que a gente quer. Quem a gente quer que esteja lá no poder? É ele que a gente vai buscar. É essa pessoa. Porque assim talvez a gente pare de brigar entre a gente e passe a brigar contra o que de fato interessa, que é brigar contra esse Estado cruel e maldoso que só arranca da gente e não manda nada de volta. Bom, não vou me estender mais nesse vídeo, eu acho que o recado a passar é esse.
Vamos refletir sobre isso, vamos ter a responsabilidade de ir lá e escolher bem escolhido. Isso é o mais importante. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Sejamos felizes.